Bom dia. Saudar as vereadoras, na pessoa da professora Raquel. Saudar os vereadores na pessoa do meu primo Jorge Brito. Saudar aqui o ex-presidente do IPREM, professor João Paulo. E uma das beneficiárias do Instituto de Previdência de Morada Nova, professora Rosalina. Nós fomos convocados aqui para apresentar a situação dos parcelamentos que existem da Prefeitura com o Instituto de Previdência de Morada Nova. Então, nós gostaríamos de pedir aos vereadores que ficassem bem atentos aos números, porque nós vamos trabalhar realmente com números, e esses números vão servir de embasamento para muitas discussões dessa casa. E, através deles, nós, não só para embasamento, mas também para perceber o futuro crítico que o nosso município vai enfrentar por conta desses números. Então, a gente preparou aqui uma aula em forma de slides e a gente vai ser bem sucinto, para que a gente possa depois, se for o caso, entrar no debate. Então, a gente escuta muito falar de IPREM, mas antes do IPREM foi criado o Fundo Municipal de Seguridade Social, através da Lei 954 de 1992. Então, antes do IPREM já existia um fundo para gerenciar, ou também para receber, a parte de patronal da Prefeitura, como também a parte que é descontada do servidor. E em 2005, foi criado o IPREM, através da Lei 1279. E durante todo esse intervalo, de 99 até 2005, entrou recurso nesse fundo, mas também com a anuência da Câmara, foram gastos os repasses que foram feitos para esse fundo. Então, a gente tem extratos do IPREM, mais extratos da época do Fundo Municipal de Seguridade Social, nós não temos. Foram feitos parcelamentos e, através de uma lei no ano de 2007, 2008, foi dividido, 2007, o IPREM ele foi dividido em dois planos. O plano financeiro, que nesse plano estão todos os servidores concursados que entraram na rede municipal até o ano de 2007, e no plano capitalizado, os servidores que entraram a partir de 1º de janeiro de 2008. Bom, então nós vamos tratar de parcelamentos, exclusivamente de parcelamentos aqui hoje. O primeiro parcelamento feito em Morada Nova, entre a Prefeitura e o Instituto de Previdência, foi no ano de 2008, foi o parcelamento 106. Esse parcelamento ele foi aceito, porque o parcelamento ele geralmente passa pela Câmara, ele é enviado, na época, para o Ministério da Previdência, e depois que o Ministério da Previdência analisa, ele diz se ele é aceito ou não. Nesse caso, esse parcelamento foi aceito. O parcelamento feito de número 272, no ano de 2011, ele foi cancelado. Ele foi chancelado pela Câmara, mas ele foi cancelado, talvez, existem diversos motivos que possam fazer para que o parcelamento não seja aceito. Um deles é quando deixa de repassar. Quando o ente deixa de repassar aquelas parcelas, então, às vezes fica aprovado na própria lei que a partir da terceira parcela ele já pode se cancelar automaticamente. Em 2011 ainda foi também feito o parcelamento de número 274, que aqui a gente chama de acordo esse parcelamento, e ele foi aceito. A gente vai trabalhar na cronologia para que a gente possa chegar no ano de 2019. O parcelamento 273 de 2011, ele foi aceito, porém, por falta de repasse, ele foi reparcelado nos parcelamentos. Ele foi reparcelado em dois parcelamentos, o 1114 de 2016 e o 1137 de 2016 também. Lá na frente nós vamos tratar melhor sobre esses dois reparcelamentos. Bom, a lei 1632, de 24 de dezembro de 2013, mais uma que autoriza mais parcelamentos entre a Prefeitura e o IPREM. Se vocês perceberem aqui, o que está acontecendo muito é parcelamento, né? E, na época, esse parcelamento de débitos, em torno de 5 milhões de reais, nessa data. E, desse parcelamento, uma parte era de patronal, que eram 2 milhões, em torno de 2 milhões e 800 mil, e a outra parcela, da parte de servidor,
foi recolhido pela Prefeitura, mas não foi repassado para o IPREM, em torno de 2.200.000, que, juntando tudo na época, dava mais de 5 milhões de reais. Isso em 2013, em dezembro de 2013. Em 2013 ainda, nós tivemos esse parcelamento aí, ele foi aceito, mas ele não foi reparcelado até hoje. Esse parcelamento, ele causou uma dívida grande à Prefeitura, porque ele não foi reparcelado junto com os parcelamentos que lá na frente a gente vai ver que eles foram reparcelados. Mas esse parcelamento, de agosto de 2015, que foi a última parcela que foi feita, que foi repassada, que era referente ainda ao mês de junho de 2015. Então, esse parcelamento, pelo que a gente percebeu lá, tem um parcelamento que foi feito, dividido em dois. Então, eu acredito que tenho pensado que tenham reparcelado esse, e, na realidade, reparcelaram o mesmo parcelamento duas vezes. Então, esse parcelamento aqui, a dívida dele não é muito pequena, mas a gente não tem como precisar ainda esses valores, porque não tivemos como nos aprofundar, devido ao pouco tempo que a gente está no IPREM. Mas, assim, só deixando claro, ele é de 2013, ele foi aceito, ele não está mais vigente, porque a lei não permite que, depois que você atrasa algumas parcelas, ele permaneça vigente. O parcelamento 2338 era da contribuição patronal. A contribuição patronal ela é permitida que seja dividida em até 240 parcelas. Ele foi aceito, mas ele já foi reparcelado também em 2016. O parcelamento 1218, de 2014, da contribuição patronal, ou seja, daquilo que é de obrigação da Prefeitura, ele foi aceito, mas também não continuou sendo pago. Ele foi reparcelado em 2016, com esse número aí, que lá na frente, desses reparcelamentos, nós vamos tratar de um por um, mostrar a situação como eles estão. Em 2014, foram apresentados 2 parcelamentos, mas ambos foram cancelados. Perdão, 2014, isso. Em 2014 ainda, o IPREM gastou, além do que ele podia, com a taxa dos 2%, e também foi feito parcelamento de recursos indevido, e ele foi aceito, só que ele foi reparcelado em 2016. A Lei 1720, de 28 de setembro de 2015, autoriza mais um parcelamento no valor da parte de patronal, no valor de quase R$500 mil. Foi realizada uma auditoria nas contas, e essa auditoria terminou, acho que em 2015, foi isso, doutor? 2015, e a auditoria identificou o seguinte, que do período de junho de 2009 a agosto de 2015, existia uma dívida da Prefeitura com o IPREM em relação aos parcelamentos e também em relação aos repasses mensais de mais de 8 milhões de reais. Depois da auditoria, a empresa continuou acompanhando aquilo que continuou deixando de ser repassado. Então, a auditoria fez até agosto de 2015, a empresa deu continuidade a partir de setembro de 2015 e foi até 2016. De 2015 a 2016, de setembro de 2015 a dezembro de 2016, além daquilo que já foi identificado pela auditoria, foram deixados de repassar também para o IPREM R$ 6.755.000. A Lei 1753, de dezembro de 2016, ela autoriza o reparcelamento de patronal. Esse reparcelamento, na época, foram parcelamentos que foram deixados de ser pagos, ele já estava, a dívida já ficou, quando foi feito o levantamento, a dívida já estava acima de 9 milhões de reais. Isso em dezembro de 2016. No mesmo ano ainda, 2016, no mês de dezembro, mais um parcelamento. Isso aqui eu acho que é de uma autarquia, no valor de em torno de 140 mil reais. Dezembro de 2016, mais um parcelamento, também da parte patronal, na cifra de mais de 9 milhões de reais. Aí aqui nós vamos começar a trabalhar agora. Até então nós trabalhamos mais em parcelamentos, e para mostrar dos parcelamentos que aconteceram, os reparcelamentos. A partir de agora, nós vamos trabalhar os reparcelamentos, a situação dos reparcelamentos.
faz o reparcelamento, a Câmara manda para a Câmara autoriza, manda-se para o Ministério, que hoje é Secretaria da Previdência, e lá, quando chega lá, a primeira coisa que eles vão fazer é colocar esse reparcelamento em análise. Enquanto ele está em análise, que aí, depois que eles fazem análise, eles vão dizer se aceitam ou se não aceitam esse reparcelamento. Enquanto ele está em análise, passa a vigorar as parcelas aqui do reparcelamento. Então, a partir daqui, a gente já começa a perceber pagamento não mais de parcelamento, e sim de reparcelamentos. Nós vamos ter reparcelamentos que foram aceitos, ou melhor, nós vamos ter, nenhum reparcelamento foi aceito praticamente, nós vamos observar para frente. Mas, apesar de não ter sido aceito, ele já havia começado a ser pago. Então, nós vamos agora demonstrar cada reparcelamento e a situação que está até a gente chegar no mês de março de 2019. Esse reparcelamento aí é o primeiro, se vocês observarem, ele é um reparcelamento do parcelamento 1223 de 2014, que a gente já citou lá atrás. Ele é de contribuição patronal e esse reparcelamento ele foi dividido em 240 parcelas. Ele não foi aceito, mas é como eu já coloquei para vocês. Quando é enviado para a Secretaria da Previdência, lá ele vai ficar em situação de análise. E aí a Prefeitura já começa a fazer os repasses. Então, a Prefeitura começou a fazer os repasses. Aqui nós já estamos no ano, a partir daqui já é 2017. Então, de 2017 até o dia 1º de janeiro de 2017, nesse reparcelamento aqui, até 31 de março de 2019, foram repassados R$ 917 mil desse reparcelamento, sendo que as parcelas que venceriam até o dia 31 de março representaria 483 mil. E o IPREM, para poder fazer o pagamento dos aposentados, porque lá no fundo financeiro, no plano financeiro, não tem mais recurso suficiente, o que foi que o Instituto fez? Gerou os boletos de meses seguintes, e aí já está pago até o mês de dezembro de 2020. Então, desse R$ 917 mil, tem uma antecipação aí, porque o que deveria ter sido pago mesmo até o momento só seriam os 483 mil. Só que foram antecipados para poder cumprir o município, o Instituto, cumprir a sua responsabilidade com os servidores que já estão inativos e também para a questão dos que ficam de auxílio-doença, de auxílio-maternidade, foi necessário antecipar 433 mil até o mês de março de 2019. Nós vamos para mais um reparcelamento, que ele tem o número 1114, ele foi de 2016, ele é oriundo do parcelamento 273 de 2011. Eu coloquei a palavra dupla aí, só mesmo para poder ficar a dúvida se ele realmente foi um que foi feito, pensando que um foi dividido em dois, para ver se realmente ele talvez tenha sido confundido e por isso que tem um deles que não foi reparcelado. Ele é referente à contribuição de segurados, mas ele também não foi aceito. O valor dele que foi pago até hoje, R$ 77 mil. As guias, que seriam até março, seria R$ 40 mil. E se a gente analisar dentro desses R$ 77 mil, nós podemos colocar como antecipados R$ 36 mil. O reparcelamento 1137, que foi gerado do parcelamento 273 de 2011, que é justamente aquela possibilidade que foi de 2 divididos em 1, ele também não foi aceito. Dele foram pagos R$ 83 mil, as guias até o mês de março daria 44 e o antecipado R$ 39 mil. O reparcelamento de número 1180, de 2016, ele é oriundo do parcelamento 123 de 2014. Ele é da utilização indevida de recursos. Também não foi aceito, mas mesmo não tendo sido aceito... Pode passar, Alex. Vinícius, por favor, só interrompendo aqui. O 1137 não foi aceito. O 1137? 1114 também? Não, nenhum reparcelamento até o momento. Isso aqui vai ficar aqui, viu, Marquinhos? Essa informação vão ficar aqui. É porque eu tenho tá aqui certo? Uma planilhazinha do... Aí eu queria só acompanhar. Pronto, ele não foi aceito. E tem um que não foi reparcelado. Não sei se você já anotou aí, que eu já passei. Um que não teve reparcelamento. Vinícius, só para complementar aí, esse não aceito está significando, está em estudo, não é isso? Não. Está em análise. Não, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte... Você falou há pouco tempo
Que esse não aceito é porque poderia estar sendo não. estudo. E quando ele chega lá, primeiro ele vai para análise. E depois que é feita a análise, ele passa por duas situações. Ele pode não ser aceito e pode ser aceito. Se ele for aceito, ele continua vigente. Se ele não for aceito, ele não é aceito desde a primeira parcela. Ele está sendo pago porque, apesar disso, o programa permite que se gere a guia. Porque, assim, nós vamos já chegar nos que não estão aceitos, ou melhor, nos que estão em análise, que são dessa mesma data. E aí tem que continuar pagando. A gente continua pagando, certo? Vamos lá, Alex. O parcelamento 1184 de 2016 foi um reparcelamento do 12/18 de 2014. Ele é referente à contribuição patronal, ele também não foi aceito. O valor pago dele foram R$ 377 mil até março desse ano. As guias que foram pagas, que deveriam ter sido pagas, essas guias também poderiam ter sido pagas num valor mais baixo, sabe, doutor? Porque, assim, essas guias, se elas tivessem sido calculadas da forma correta, mas a última que foi paga, ela foi levada para como se ela fosse ser paga no dia 20 de dezembro do próximo ano. Então, isso gerou um juro maior. Então, desse reparcelamento aí, foram antecipados R$ 178 mil. O parcelamento, o acordo 1185 de 2016, que é a contribuição... Pronto, aqui nós já chegamos. A situação aqui já é diferente. Nós estamos trabalhando de parcelamentos que todos foram aprovados praticamente no mesmo dia aqui na Câmara. Eu olhei as datas, são mais ou menos as mesmas. Eles estão em situações diferentes. Vocês já perceberam que nós temos parcelamentos que não foram aceitos de forma nenhuma, mas nós temos parcelamentos que até hoje lá ainda estão em análise. E assim, eu não tive muito acesso ainda, porque devido ao pouco tempo que eu estou no IPREM, ontem a gente só conseguiu fazer a minha senha para ter acesso ao CadPrev, porque nós tivemos, desde que a gente assumiu que a gente está ligando para lá, e parece que em Brasília as pessoas não gostam muito de atender telefone, não. Porque a gente vem tentando para ver se acelera. Quando a gente conseguiu falar a primeira vez, o que eles disseram foi que demoraria um mês para que eu pudesse ter acesso a essa senha. Aí ontem foi que o André estava com mais tempo, eu estava preparando essas planilhas e me debruçando sobre os parcelamentos, foi que o André, insistindo muito, esperando, mas conseguiu falar e a nossa senha saiu. Mas desse parcelamento aqui, ele está em análise, aguardando análise. Então, se ele está aguardando análise, os pagamentos também foram feitos. Esse parcelamento aqui já foram repassados R$ 1.900.000 até o dia 31 de março desse ano. As guias que deveriam ter sido pagas desse parcelamento até março seria em torno de R$ 1 milhão. Então, só para esse parcelamento aí foi aportado a mais, até o momento, uma cifra de R$ 900 mil. Do parcelamento 1186 de 2016, aí já é um parcelamento, não é reparcelamento. Isso aqui é um parcelamento novo que foi aprovado também em 2016. Contribuição patronal está lá, está na situação aguardando análise, mas os repasses foram feitos pela Prefeitura. Ele é do plano capitalizado, perdão, isso aqui ele é do plano capitalizado. Do plano capitalizado, o valor que foi repassado foi de R$ 295 mil, e a Prefeitura deixou de passar desse plano aí, até o momento, R$ 732 mil. Do parcelamento 1189, de 2016 também, ele está aguardando análise. Mas foram pagos até o momento R$ 3.705.000 e até março foi quase R$ 2 milhões. Então, até o momento, foram antecipados desse parcelamento aí quase R$ 2 milhões também, uma cifra de R$ 1.700 mil. O parcelamento 1203 de 2016 também está aguardando análise, e o valor pago dele foram R$ 788 mil. As guias pagas, até o momento, que só deveria ter sido pago R$ 416 mil, e o antecipado foram R$ 371 mil. Mais um parcelamento de 2016, que é o 1216, contribuição patronal se encontra aguardando análise. O valor pago foram R$ 16 mil, daria uma cifra de R$ 8 mil até o momento, e foram antecipados quase o mesmo valor. Parcelamento 1239, também de 2016, aguardando análise. O valor pago foram R$ 16 mil, as guias pagas até o momento R$ 8 mil, e também está
em torno do mesmo valor o que foi aportado. O parcelamento 1258 de 2016 da contribuição patronal também está aguardando análise. O valor pago, ele é do plano capitalizado, foram repassados R$ 9.800 e desse daí tem uma dívida de R$ 24.000. Agora nós vamos aqui fazer uma condensação somente de 2017 até hoje, dos parcelamentos. Do plano financeiro, o que foi passado para o IPREM até hoje, de parcelamento, foi uma cifra de R$ 8 milhões. Até o dia 31 de março, se a gente fosse olhar para as guias, somente para as guias, deveria ter sido repassado R$ 4.200.000. E foi antecipado, ou seja, foi aportado a mais, mas através de guia, um valor de quase R$ 4 milhões também. Isso do plano financeiro. Agora nós vamos para o plano capitalizado, somente de março, ou de janeiro de 2017 a março de 2019. Do plano capitalizado foram repassados 300 mil e tem uma dívida de 756 mil reais. Por que não é passado por aí? Porque tem que fazer o aporte para poder pagar os aposentados. Esses aportes foram feitos em forma de antecipação dos parcelamentos. Então, assim, tem dívida do IPREM com o município? Tem, com certeza. Mas, em termos de parcelamento, praticamente não tem. E, assim, se a gente abrir o CADPREV hoje, ele vai dizer que tem uma dívida. Por quê? Porque esses parcelamentos que não foram aceitos, eles estão abertos lá, esses reparcelamentos que não foram aceitos, eles estão abertos lá no parcelamento. Então, a dívida está lá no parcelamento ainda. Por isso, que se alguém que não tiver conhecimento técnico e que não vá ao IPREM para poder saber do que realmente está, vai dizer, não, existe uma dívida da prefeitura com o IPREM em relação aos parcelamentos. Dentro do sistema você vai achar isso. Por quê? Porque os reparcelamentos não foram aceitos, mas eles foram pagos. Inclusive estão pagos da gestão toda. Se vocês observarem todos os parcelamentos, eles foram pagos de 2016 até 31 de dezembro de 2020. Então, o que foi repassado do plano financeiro até hoje? Uma cifra de R$ 8 milhões. E isso traz um prejuízo para a Morada Nova como um todo. Por quê? Porque se não existissem esses parcelamentos e esses reparcelamentos, esse dinheiro não teria que ir para o IPREM. Isso estaria voltando em forma de benefício para a comunidade. Bom, então é isso que a gente tem para apresentar. A gente se coloca aberto para discussão, mas dizer assim, qualquer dúvida, o IPREM está aberto para que a gente possa, assim, a gente chegou lá há um mês praticamente, mas a gente tem se debruçado sobre a questão dos parcelamentos, o que é que nós vamos fazer, porque assim, não é uma coisa fácil de resolver, isso aqui está emperrando o fato de nós tirarmos a nossa CRP, nós estamos nos programando porque nós vamos ter que ir a Brasília. Uma das causas que nós acreditamos dos reparcelamentos não terem sido aceitos, doutor Nacélio, foi o fato de ter sido feita a auditoria identificou um valor X, a prefeitura na época contestou esse valor, mandou para lá, acho que para a Previdência. A Previdência, quando mandou a resposta que não aceitava aquele valor, que era o valor que ela tinha dito, a Câmara já tinha aprovado outro valor. Então, assim, eu creio que seja por isso que ele não tenha sido aceito, certo? A auditoria disse um valor, a Prefeitura acha que é outro, aí acha e tem que provar realmente que é, e por conta disso a gente acredita que tenha sido isso. Certo? Mas, assim, quando nós olhamos para os números, e esse número aqui de 2 anos de 8 milhões de reais, nos 2 primeiros anos. Daqui a 2 anos, quando nós voltarmos para prestar contas, o valor não vai ser só 8 milhões de reais que vai ter que ser repassado para o IPREM, não. Porque o quantitativo de servidores que o município tem hoje, que vai se aposentar nesses próximos anos, não é pequeno. E quem vai ter que suprir esse pagamento não vai ser o IPREM, porque ele não tem. Vai ter que ser a própria prefeitura. A prefeitura vai ter que, de um servidor, transformar para pagar 2. E aí, quando eu saio da prefeitura, eu deixo de contribuir com a minha parte de servidor e a prefeitura deixa de contribuir com a minha parte patronal. E eu vou para lá para receber e ainda e receber a mais, porque deixou de descontar a minha previdência. Então, assim, se existe um problema sério que o nosso município tem, é a situação da Previdência Municipal. E a gente alertou isso em 2013, nos meses que a gente passou lá. Porque em 2013, eu me lembro que
Eu lembro que a gente alertou em 2013 a situação que iria chegar à situação que o IPREM está hoje. E em 2013 a gente disse que não seria antes de 2020, porque a gente acreditava que os recursos iriam continuar sendo repassados. Só que como não continuou, o que tem chegado lá só é papel, então o que precisa chegar realmente é o cumprimento dos parcelamentos. Vereador Ilmar Sérgio. Ok, obrigado. Eu gostaria que você colocasse na tela, Vinícius, aquela que fala dos pagamentos feitos entre 2015 e 2016, de aproximadamente 6.755.000, por favor. Eu gostaria de colocar, assim que o Vinícius tiver essa tela aí, dois fatos interessantes. Essa daqui mesmo? Essa não. Não. Os pagamentos feitos entre 2015 e 2016. No valor de 6 milhões, quando você encontrar uma que tem 6.755.000, 6.755.000, é logo no começo. Você diz aí, a dívida compreende um período de setembro de 2015 a 12 de 2016, ou seja, nesse período aí de 1 ano e 3 meses, o que tinha de saldo no plano do IPREM foi gasto mês a mês, contraindo essa dívida, sem ser feito a passagem dos valores por parte da Prefeitura. É isso que você está querendo me dizer? Exatamente. Quando a gente teve lá em 2013, nós saímos e deixamos mais de 5 milhões de reais em fundo. E durante um bom tempo, como a gente estava no conselho, o Jorge também fazia parte do conselho, Marquinhos também, continuou sendo feito alguns repasses. Mas posterior, assim, quando foi em 2013, a gente dividiu as contas. Até 2013 só existia uma conta no IPREM. Então, a lei de 2008 a lei de 2007 já mandava que se criasse mais contas, certo? Então, assim, o que ficou lá foi gasto. E o que foi repassado praticamente era para cobrir a folha. Ou seja, nós temos aí diversos problemas. Quando a gente fala em dezembro de 2016, que eu acho que esse é o mês, ou essa é a referência que eu quero colocar. Em 2016, havia necessidade... Em 2016, havia necessidade, e nós estávamos aqui, eu estava aqui, alguns dos vereadores estavam aqui, que a gente fizesse esses parcelamentos. Claro, porque para se ter a certidão negativa, a certidão previdenciária, era necessário que houvesse uma determinação da dívida, houvesse uma apuração da dívida e que você, na hora que paga-se a primeira dessas parcelas, qualquer que seja o número, você evidentemente encontra já a sua certidão negativa. Isso não é só aqui, é em qualquer situação. A minha pergunta é só o seguinte, Vinícius, você me falou que ia a Brasília, que vai a Brasília. Já devia ter ido. Vou dizer mais. Faça de tudo para que a gente possa organizar, inclusive levar o relatório feito pelo Ministério aqui, que foi logo depois da CPI, ou no mesmo tempo, na época do final da CPI, onde o Ministério veio aqui e ele determinou o valor e disse o valor da dívida. Quando a Prefeitura contestou isso em 2016, e nós colocamos aqui na Câmara que seria prejudicial, o melhor seria aceitar a dívida colocada por eles e fazer o parcelamento em cima daquele valor que teria sido aceito imediatamente, o que não causaria o constrangimento que está causando hoje, em que quando o Ministério Público e o nosso judiciário determina aqui que a Prefeitura tem um débito X, quando, na verdade, nós sabemos que a Prefeitura adiantou valores até dezembro do próximo ano. Ou seja, nós estamos mantendo 17 meses adiantados. Então, eu queria só que você colocasse bem isso e analisasse isso, e que essa sua viagem para Brasília seja o mais breve possível, acompanhado dos melhores técnicos que você encontrar, para dar esse suporte, tanto jurídico como na área de atuação, para dar esse suporte lá, para que a gente possa fazer aqui nesta casa, corrigir e a gente juntar para poder a gente resolver o problema. Porque nós temos é que resolver.
Não adianta olhar o que aconteceu. Nós temos que resolver o problema para que a gente possa, além de ter a certidão, a gente possa tentar caminhar em outros pontos para arrecadar e adquirir fundos e recursos para o Instituto de Previdência. A nossa intenção é justamente essa, Ilmar, de acatar os números que a Secretaria da Previdência dizer que o município deve ao IPREM, e aí vai ter que ser enviado para esta casa, para que seja aprovado e que seja... Porque vocês perceberam que dá acima de 20 milhões de reais a dívida. E não tem como a prefeitura repassar isso todo de uma vez. Então, vai ter que ser feito reparcelamento de reparcelamento. Mas é necessário que a gente aceite os números do Ministério, ou da Secretaria da Previdência, e é para isso que nós vamos. Agora, assim, nós não fomos ainda, porque nós precisamos ter a certeza que eles vão nos receber. Não adianta a gente ir lá e ficar batendo em porta. A gente já quer ir na certeza que nós vamos ser atendidos. Nós não estávamos, devido à parte de burocracia, nós não estávamos tendo acesso ainda à questão de algumas senhas. A minha nomeação teve que só sair depois do dia 10, por conta, para não atrasar o pagamento dos aposentados também, que a gente pediu que fosse feita uma revisão da nomeação no início do mês passado, justamente por conta disso. Mas nós já estamos nos programando. O André, que é o nosso diretor financeiro, o doutor Ed, que é o nosso procurador autárquico, e eu, iremos também levar a empresa que faz assessoria nessa área, para qualquer dúvida que surja lá, vamos levar tudo que for de documento em pendrive, porque se o que eles quiserem for documentos físicos, nós vamos entregar. Mas a nossa intenção é, num curto prazo, tentar resolver essa situação. Doutor Nacélio. Bom dia, professor Vinícius. Eu fiz essa convocação, a Vossa Excelência, para estar aqui hoje, porque tem uma série de dúvidas em relação ao IPREM. E a nossa preocupação, apesar dos dados, eu não sou contador, mas apesar das informações, dos números que Vossa Excelência informa aí, é como se o município estivesse muito bem. Antecipou o que estava devendo, repassou as contribuições, está tudo bem. Só que houve uma ação civil pública, saiu aí agora no mês passado, e que eu, inclusive, trouxe aqui e mostrei, que o município estava com uma dívida de 7.800.000, e que tinha sido denunciado que o município não estava repassando e nem pagando as dívidas. Não estava repassando as contribuições e ainda pagando as dívidas. E eu acho que o Ministério Público, professor Vinícius, ele, quando vai fazer um estudo desse, eu acho que vai fazer um estudo bem feito. Quando ele chega e diz que está com 7.800.000 reais, o município devendo ao IPREM, me preocupou. Porque eu acho que deve ter responsabilidade quando se faz um estudo desse, Jorge Brito. Isso foi feito pelo Ministério Público, né? Houve a denúncia, o Ministério Público foi lá e viu que estava com essa dívida de 7 milhões. O que a gente vê aqui, segundo a Vossa Excelência, é que não existe essa dívida. Então, fica aqui a minha dúvida em relação a isso. A gente vai ter que pedir ao Ministério Público para esclarecer isso para a gente. Porque, pelos dados que Vossa Excelência informou aí, está tudo sob normalidade. Está sendo pago, inclusive adiantado, os reparcelamentos, e que o dinheiro, a contribuição está sendo repassada, não tem dívida de contribuição. Então, te agradecer, né, a sua presença aqui, mas a minha dúvida ainda permanece por conta desse estudo do Ministério Público. Muito obrigado. Doutor Nacélio, a sua dúvida é a de todo mundo, realmente. E assim, o senhor é servidor público municipal também, assim como eu sou. A nossa preocupação em relação ao IPREM é a mesma, mas é como eu já coloquei. Eu estive também conversando com a promotora após logo que houve essa denúncia, eu fui até a promotora para poder me inteirar de onde ela tinha tirado esses dados. E realmente ela tirou os dados do CADPREV. E o CADPREV é como eu já coloquei. Esses reparcelamentos que eles estão como não aceitos, eles, mesmo sendo pagos, a dívida está lá no parcelamento.
Então, nós estamos pagando o reparcelamento, nós pagamos, ou melhor, a prefeitura pagou os reparcelamentos, mas a dívida está lá no parcelamento ainda, ela continua aberta. Então, quando for ser feito esse encontro de contas, que é isso que precisa ser feito, todo esse valor de 8 milhões de reais que foram repassados aí, eles foram repassados, mas eles não foram abatidos lá na dívida. E como eu coloquei também para o senhor, existe um parcelamento, que foi me preocupou mais, existe um parcelamento que não foi reparcelado. E a dívida dele, é porque eu esqueci de colocar aqui, mas ela não é muito pequena. E esse está em aberto. Aproximadamente. O último parcelamento, ele deve ser de 2 a 3 milhões de reais. Qual o número dele, você sabe, Vinícius? Não, eu olho aqui, eu tenho ele aqui, deixa eu só pegar aqui. 1185. Eu fiz um levantamento dele aqui, mas eu estou com ele aqui na bolsa. 1137. 12,37. Não, tem um de 4 milhões, que é o 1189. E tem um de 2 milhões e 64, que é o 1185. A dívida dele hoje, as primeiras 4 parcelas não foram pagas. Muitas das parcelas que foram pagas abaixo do valor. Então, só a dívida desse parcelamento, a gente fez ela a mais atual possível, pedi ao André que fizesse, dá 3.268.000 reais. Só de um parcelamento que deixou de ser feito. Então, esse parcelamento está em aberto. Então, assim, só para ajudar. Na dívida dos 7 milhões de reais que a promotora coloca, já tem isso aqui. E tem todos esses reparcelamentos que foram feitos que não estão aceitos. Porque no CADPREV, você não consegue, creio que nem mesmo o Ministério Público consiga visualizar da forma como a empresa que assessora e como nós que temos a senha também assessoramos. Que a gente tem a senha, a gente tem acesso. Mas no dia que eu conversei com a promotora, foi que ela disse, me prove o que você está dizendo. Foi isso que ela falou e é nisso que nós estamos trabalhando. E assim, as guias foram pagas, mesmo sendo de reparcelamentos, mas o recurso foi passado. Só não foi rebatido realmente lá onde deu início a dívida, que foi no parcelamento, no caso. Ô, Vinícius. Pronto. Professor Vinícius, está identificado também na ação civil pública que eu vi, além desse parcelamento, o município estava recolhendo dos funcionários e não estava repassando, isso tem lá. Não estava, inclusive, da apropriação indébita. Queria saber da Vossa Excelência se isso realmente está acontecendo. Não, atualmente a Prefeitura não tem nenhum débito da parte de servidor em relação ao IPREM. Está tudo quitado. Atualmente está tudo quitado. Da parte de servidor está todo quitado. Atualmente, mas você mostrou uma dívida de servidor aqui, mas é antiga. Não, mas aquela dívida é antiga. Isso. Era um parcelamento. Justamente talvez seja isso que esteja acusando lá. Não, Raquel. A parte de servidor seria... o que trata lá no processo seria de hoje. Mas hoje o município não tem nenhuma dívida com o IPREM da parte de servidor. Isso a gente sabe que a gente acompanha no conselho que eu faço parte. Agora, Vinícius, uma dúvida. Você disse que quando se deixa... Questão de ordem aqui, Vinícius. Quando se deixa de pagar as parcelas, você disse que esse parcelamento ele é cancelado. Então, se esse parcelamento foi deixado de passar... E essa dívida ainda está ativa, mesmo ele cancelado automaticamente? Sim, porque ela não foi paga, ela não foi negociada. Ela tentou ser negociada, mas ela não foi aceita pela Previdência. Então, fica a dívida, o parcelamento que não foi aceito, o reparcelamento fica aberto, mas sem utilidade. Então, esse também a gente vai ter que voltar para cá. Então, é isso que aparece lá no CADPREV. O que é que vai Tudo aparecer vai no voltar para CADPREV? cá, né, Vinícius? O que é que vai aparecer no CADPREV? A dívida do parcelamento que foi feito, e depois de reparcelada ela não foi aceita. Então, tudo isso, a nossa intenção de ir a Brasília é para resolver esse problema, para junto com a Câmara resolver de uma vez, e também com a Prefeitura, resolver tudo, sanar essa situação de uma vez. Abater o que foi pago desses reparcelamentos que não foi descontado, ver o que é o montante, ver essa atual dívida do plano capitalizado também, que me preocupa, não é? Que é atual, porque a gente não pode fazer a mesma coisa com o que foi feito aqui no financeiro. Isso. Passo aqui para o Marcos da Ana. Presidente, só para completar. Professor, então, Vinícius,
O estudo que foi feito pelo Ministério Público em relação, que foi identificado lá, que a Prefeitura estava recolhendo e não estava repassando para o IPREM, isso não é verdade. É verdade. Como eu disse, é verdade. Dentro do sistema é verdade, doutor Nacélio. Dentro do sistema, quem acessa ao sistema, eu vou acessar o sistema a partir de hoje, que a minha senha só saiu ontem. Eu não tive acesso ao CadPrev nenhuma vez ainda. A partir de hoje eu vou acessar. Então, lá é que eu vou encontrar que realmente ela abriu lá, mostrou, ela não tem o mesmo acesso que eu tenho. Mas pelo acesso que ela tem, diz que é verdade, porque a dívida que foi reparcelada, ela não foi contabilizada como pagamento. Não estou falando em reparcelamento, estou falando na contribuição do servidor, que ela diz lá bem claro, reparcelamentos e a contribuição. Na data de hoje, doutor Nacélio. Não, diga assim. Entendi. Certo, eu só quero que a gente... Podia até ser. Porque dizer que o Ministério Público estava errado, fica complicado. Isso. O que eu quero saber é o seguinte, então foi identificado realmente que a Prefeitura recebia descontava dos funcionários e não estava repassando por algum tempo. E que hoje já foi quitado. Pronto. É isso? Hoje já está tudo quitado. Sabe que... Na época que ela fez a investigação, talvez até constasse esses atrasos. Mas hoje não consta mais. Porque certo? atrasou, né? Isso. Realmente vamos ter que responder por isso, né? Muito obrigado. Pela palavra aqui, pela ordem, excelência. Queria dar um bom dia ao Vinícius, dar as boas-vindas ao doutor Edipo Oliveira Lima, que eu tive o prazer de me formar na mesma turma do doutor Edipo, lá na Católica. E diante de todos esses números, Vinícius, que eu tentei aqui pegar atentamente, inclusive eu tinha uma tabela antiga, onde constava uma dívida total dos parcelamentos e reparcelamentos de 3.653.774,36. Isso, o débito que foi parcelado e reparcelado e aprovado aqui em 2016. E pelo que eu entendi, eu também tive o prazer de fazer parte lá do Conselho do IPREM durante um determinado período e acompanhei também de perto, e pelo que eu entendi dessa história toda, é que foi feito pelo setor contábil, à época do IPREM, um levantamento do débito do município junto ao Instituto. E esse valor foi um valor muito acima desses 13.600.000, é mais ou menos assim, né? A auditoria identificou isso. A auditoria identificou um valor de 20 milhões, cerca de 20 milhões. Na realidade, quando a gente estava ainda, antes da gente assumir o IPREM, que a gente estava no Conselho, teve um período que você estava no Conselho também, que o Túlio veio e ele disse que a dívida era em torno de 24 milhões de reais naquela época. Pronto. Certo? Então, para concluir aqui meu raciocínio, pelo que eu consegui identificar, nos cálculos, quando se apresentou um valor, vamos colocar aqui de 20 milhões, o município foi lá para fazer o reparcelamento de 2016, contestou esse valor, protocolou no Ministério e com esse protocolo mandou o valor que ele achava que era devido para cá, para casa, para poder a Câmara aprovar. O que é que acontece? Deixa cada um, inclusive Vossa Excelência, doutor Nacélio, que foi, no meu entender e no meu modo de pensar, enganado pela gestão passada, onde mandaram valores que não existiam, que provavelmente sabiam que esse valor não era real, mas para que fizesse esse parcelamento. Vereador Marquinhos, eu queria lhe dizer que, para piorar, nós não tínhamos conhecimento do relatório e não recebemos, e o Jorge, como presidente da comissão, como integrante da comissão de solução, nós não recebemos o relatório aprovado pelo Ministério para que a gente pudesse contestar aqui. Quando aprovamos o parcelamento, era a única intenção em boa vontade de fazer com que as certidões previdenciárias pudessem ser emitidas.
É exatamente isso que aconteceu. E eu, Jorge, doutor Nacélio, estávamos aqui. Então, nós não tínhamos conhecimento desse relatório, vereador. Pode continuar. E eu entendi, só para contribuir. Então, era linha de raciocínio que eu queria expor, vereador, porque foi enganada aqui a população quando se apresenta o número que não existe, os servidores do município e os vereadores que de boa fé aprovaram o parcelamento para tentar deixar o município adimplente, foram também enganados com números que não existiam. E hoje o município está enfrentando problema igual ao que tinha em 2016 e talvez até pior, porque está pagando uma dívida que, pelo que eu estou entendendo, não está sendo contabilizado como pagamento. Então, gerou um trabalho muito maior, uma dificuldade muito maior para o município para poder se regularizar, porque nós vamos aqui e aí, novamente, a gente, e hoje eu, como integrante dessa casa, vou ser obrigado a, quando chegar aqui, fazer de tudo para aprovar esse parcelamento, para tentar deixar nosso município apto a conveniar, a receber recursos e a ficar adimplente junto ao Ministério da Previdência. Então, eu acredito que todo sentimento de indignação, principalmente de quem estava aqui, vereador Ilmar, vereador Jorge, vereador doutor Nacélio, com isso que aconteceu, isso é muito grave. Ao meu ver, isso é muito grave, enganou todos os vereadores, a população de Morada Nova e os servidores públicos. E, Vinícius, você hoje à frente do IPREM, e o Ilmar fez uma fala que tente tomar a frente com a maior brevidade possível e faça isso, vá a Brasília, porque eu tenho certeza que o que couber aqui a nossa casa, a gente vai fazer nossa parte. Agora, que não venham com números maquiados e que venham para tentar resolver o problema. Vereador Ilmar Sérgio. Vinícius, só um minuto. Além da presença do doutor Édipo e do João Paulo, e do trabalho que foi feito, e aí o Jorge se tornou expert no assunto, porque pegou muito material, leu muito, se interessou pelo processo. Eu acho que deve-se pedir com urgência essa visita, até encontrar em Fortaleza, aqui no escritório, no representante legal do Ministério da Previdência em Fortaleza, para que se marque isso, para que até a Câmara também se faça presente, se for necessário que seja o doutor Nacélio, que seja, se for necessário o doutor Nacélio, Jorge e a presidente Raquel, mas que a gente vá para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, ter a tranquilidade aqui, que esse era o grande problema, era aquela história das chegadas, e a gente entendia, porque é o seguinte, todo mês dá diferença, você sabe disso, João Paulo sabe disso, faz a folha, aí paga aquela guia, depois é constatado. Você quer ver uma coisa? Eu vou só dar um exemplo que isso acontece, Jorge. Eu passei aqueles meses como secretário de esporte. Quando eu saí, em maio do ano passado, o contador me chamou da prefeitura e disse, olha, eu constatei, porque quando ele foi fazer o levantamento só do meu período, ele disse assim, eu constatei uma diferença de R$13 mil. R$13 mil, e que você tem que pagar por esse período. Então, nós já vamos fazer esse pagamento, para quando você fizer a sua prestação de contas, você já levar a guia mostrando que a secretária do período pagou tudo, porque acontece um encontro, você manda o valor, o Ministério diz, não, o valor real era esse aqui. É por isso que, ao longo dos anos, pequenos valores se tornam milhões. Vai se juntando 10 mil de uma secretaria pequena, 80 mil de uma secretaria maior, aí quando você vai somando aquele valor, eles aplicam uma taxa que o Banco Central aplica de remuneração, e aí a gente chega a alguns valores. Então, quando eu peço isso, eu peço, Raquel, de que a Câmara seja parte integrante desse processo e que dê todo o apoio logístico e necessário com a equipe para que o pessoal do IPREM, juntamente com a gente, e que isso seja feito logo, Vinícius. Isso é uma necessidade para esse mês, no máximo ao começo de maio, nos próximos 30 dias, para que a gente possa fazer isso. Um abraço, eu já estou me despedindo. Obrigado. Jorge, por questão de ordem. Pronto, obrigado, presidente. Primeiro, agradecer o Vinícius, por ter vindo aqui dar explicações.
Só que para a gente não, é um pouco didático, a gente já conhece alguma coisa, como o Ilmar falou, todos nós já conhecemos, o Marquinhos, a Raquel hoje fazem parte, o doutor Nacélio já fez parte também, ainda faz parte do conselho, já fez parte, já conhece, mas para o servidor ainda é muito difícil. Uma das minhas falas, o Ilmar protagonizou aqui, que é justamente se fazer o mais rápido possível, isso aí vai uma pergunta das quais eu quero fazer, para que seja feito esse acordo, esse novo parcelamento, para ver qual esse montante de dívida. Eu queria saber primeiro, você poderia hoje pedir novamente que o Ministério mandasse para cá um auditor para poder auditar essas contas, e o Ilmar colocou um negócio muito importante, de conformidade com esse auditoria, que a gente pudesse até reconhecer logo a dívida, para poder, de uma vez por todas, matar isso. Vim aqui para, talvez, até juntar todos os parcelamentos e reparcelamentos. Não sei se vai ter ré, eu acho que é um novo parcelamento de tudo, né? Não tem mais reparcelamento, reparcelamento, que a gente pudesse saber. E no levantamento do IPREM, aí eu queria que você dividisse para melhor compreensão nossa e também do servidor. Quanto é que é a dívida hoje da Prefeitura, de todos esses parcelamentos, reparcelamento, dívida de qualquer porte, tirando esse aporte que foi feito já de 3.700.000 aproximadamente, quanto é que se deve hoje em cada conta? Tanto no financeiro, dividido patronal, dividido servidor, quanto no capitalizado, dividindo ele. Qual é o montante? Porque na época que a gente fazia parte, você fazia parte comigo, a gente tinha uma ideia que talvez o município devesse ao IPREM cerca de 60 milhões. A gente tinha essa ideia, né? Olha, talvez buscando todos os elementos que tem, a gente tem uma dívida aí com o IPREM de 60 milhões. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, essa dívida, possivelmente só do financeiro, baixou aí para 24 milhões. Na ideia do IPREM, no levantamento do IPREM, qual é esse montante? Né? Se podia chamar essa auditoria, né, da Previdência para poder fazer todo esse levantamento e o município reconhecer logo, para não estar esse negócio, olha, nós repassamos 4 milhões a mais que não foram computados, né, e deixar o servidor sem saber realmente o que está acontecendo. Então, minhas duas perguntas é essa. Se a gente podia chamar uma auditoria para que eles fizessem esse levantamento e aí a gente já fizesse esse parcelamento de acordo com o que o Ilmar colocou, de acordo com a auditoria, e qual é o montante dividido ele em patronal e servidor, tanto da conta financeira quanto da conta de previdência. Se você tem, claro, não quero precisão, mas pelo menos aí, quanto mais ou menos o município deve ao IPREM. Em relação à dívida, da parte financeira, que você percebeu aí que é quase tudo da parte financeira mesmo, é em torno de 24 a 30 milhões de reais. Da parte previdenciária, juntando os parcelamentos... Isso já diminuindo os 3 milhões, os 3 milhões e 700, ou... Não, porque assim, na auditoria que foi feita, uma parte dessa dos 3 milhões e 700, ela entra numa parte da auditoria também, até o final de 2016, que eu peguei aqui a dívida dela toda, certo? Então é aproximadamente 24 milhões que a Prefeitura isso, deve porque hoje. assim, daquele período que a gente identificou a última vez, dava em torno de 24 milhões de reais. Já da parte de capitalizado... Isso aqui só do servidor, melhor, só do patronal. Só do patronal. Não, tem uma parcela aí que é de servidor, se você observou no decorrer, mas de parcelamento. Não, de reparcelamento. De servidor atualmente atrasado não existe. Nem existe o financeiro, porque não tem como existir, porque o plano financeiro não atrasa nem a parte de servidor e nem a parte de patronal. Por que ela não atrasa? Porque se ela deixar de repassar, e se ela deixar de, a partir de agora, aportar, porque atualmente ela estava pagando antecipações de parcelamentos ou de reparcelamentos. A partir desse mês, quando sair o próximo pagamento, a Prefeitura vai ter que passar a parte do financeiro, tanto a de patronal como a parte do servidor, e ela vai ter que fazer aporte. Porque ela não tem mais dívida até o final da gestão para pagar, se você observar aí os parcelamentos. Porque todos os parcelamentos estão pagos dentro da própria gestão. Se você olhar para a gestão, que se estende até o próximo ano. Então, a partir de agora, o município vai aportar. Se ele não aportar,
o IPREM não paga o aposentado. Certo? Presidente, pela ordem, deixa eu fazer uma colocação nesse Deixa eu só tema, responder se permitir. bem rapidinho, Marquinhos. É porque eu acho que é no mesmo tema e ele vai continuar. Que eu estou aqui numa linha de raciocínio com o vereador Ilmar. O que é que acontece? Hoje, vamos falar aqui bem claro, hoje o IPREM é o plano financeiro que é o mais antigo, né? Isso. O plano financeiro está quebrado. E todo mundo que se aposenta vai para ele. Tá quebrado. Então, foi deixado de passar as contribuições há tempos atrás. Hoje o fundo está praticamente zerado, né? E hoje é considerado, Jorge, pelo município e pelo próprio Instituto de Previdência, porque existiam os parcelamentos de 2016, considerado que o município esteja pagando, adiantando as parcelas até dezembro de 2020. Só que quando o Ministério da Previdência atualizar esses valores, eu tenho certeza que o entendimento deles é abater o que foi pago, e quando terminar de fazer essa atualização, não vai ter mais nenhuma parcela adiantada. Por quê? Porque as parcelas não foram homologadas e vai ter que ser reparcelado de novo. E aí, quando chegarem aqui esses números que foram feito o reparcelamento, vamos dizer que a parcela fique de R$200 mil. E mesmo assim não vai suprir a necessidade de pagamento de folha do IPREM e nós vamos continuar na mesma bola de neve por conta de problemas que existiram antigamente e ninguém conseguiu tomar pé desses problemas. Então, era só dentro do raciocínio, expor esse pensamento e até questionar a Vossa Excelência, ao doutor Edson, se realmente é isso que o Instituto vai fazer, pegar esse débito e abater o que foi pago, e quando atualizar não vai ter mais nenhuma parcela adiantada. Em relação à auditoria, o que é que a gente pretende fazer? Porque, assim, uma auditoria vai demorar a vir, vai demorar a nos dar um resultado. Então, assim, nós vamos a Brasília com um ofício assinado pelo prefeito e pelo presidente do Instituto, pedindo o cancelamento de todos esses parcelamentos. E que ele nos apresente o que é que o Instituto, ou que a dívida da Prefeitura junto ao Instituto, e aí ele apresentando a dívida que ele apresentar, vai vir de lá. A dívida que eles apresentaram, nós vamos acatar e vamos enviar para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa enviar para a Câmara para transformar em novos parcelamentos. Esse é o nosso pensamento, de irmos a Brasília nesse sentido, de cancelar todos os parcelamentos que existem, porque você observou aí que tem parcelamento que não está aceito, mas ele está sendo pago. Tem parcelamento de diversas formas, que está sendo analisado, se ele também não for aceito. Então, a nossa intenção é justamente essa, fazer o encontro de contas, quanto era que a Prefeitura tinha que ter repassado, quanto é que a Prefeitura já repassou, e ver tudo isso e transformar o restante em novos parcelamentos. Pronto, só antes de você responder quanto é hoje a dívida do município com o capitalizado, dizer que a gente toda a vida disse aqui, realmente está quebrado, porque não tem dinheiro na conta. Mas não vamos esquecer que é como se tivesse hoje 24 milhões na conta. O IPREM tem esse crédito, né, de 24 milhões que era para estar lá na conta. Então, ele não está quebrado. A situação vai ficar difícil para a Prefeitura, porque ela vai ter que dar. O IPREM, talvez em números reais hoje, se ela recebesse 24 milhões, se a Prefeitura pudesse hoje pagar 24 milhões, ele estaria bom. Né? Estaria pelo menos aí, pelo menos saneado por algum tempo, porque também não vai entrar mais dinheiro, vai só sair. Mas, de qualquer maneira, tem 24 milhões e imagina o senhor se tivesse sido depositado, estaria rendendo. Hoje talvez estivesse com 50 milhões. Isso, o rendimento que se mantém, né, a Previdência. Porque, assim, agora, qual a dívida hoje do capitalizado? O capitalizado precisa atualizar essa dívida aqui, que ela não está atualizada, que ela deu 700 e poucos mil reais. 756. A dívida toda, se a gente pegar esse aí com o outro da parte de patronal, não chega a 3 milhões de reais tudo. 13? 3 milhões. 3 milhões. O capitalizado. Isso. Só para você ter uma ideia, o capitalizado é de 2013, né? O capitalizado a partir de 2013 foi quando a gente abriu uma conta exclusiva para ele. Quanto é que tem hoje 2013? Quanto é que tem hoje no capitalizado?
Jorge, ainda não, porque assim, eu não consegui ainda acessar também Mas, todos assim, os bancos, mas nós temos em torno de 11 milhões de reais. Olha, de 2013 para cá, nós temos 11 milhões na conta. Olha como a conta é simples. Para você ver como a dívida... Eu não sei, Vinícius, talvez seja muito maior. Se nós temos 11 milhões e temos mais 3 em dívida, nós temos 14 milhões, né, de 2013 para cá, ou seja, de 5 anos. Imagine o quanto a gente teria... Se tivesse o dinheiro todo desde que o fundo foi criado. O financeiro, nós teríamos aí 60, 80 milhões. A folha é muito Eu maior. acredito, Jorge, que nós teríamos muito mais do que isso. Muito nós mais. teríamos dinheiro para emprestar ao servidor com juros Então, a menos de 1% e ter um lucro grande. As Porque você má imagina gestão- que foram 15 anos entre a criação do fundo Aí e teríamos o muito IPREM. mais. Há 15 anos entre a criação do fundo e o IPREM, não existe esse dinheiro. Inclusive, o Vinícius fez uma colocação... E nem existe a dívida, praticamente. Importante aí, o fundo, em 2006, tem uma lei, se eu não me engano, do dia 29 de dezembro, que autoriza o prefeito a retirar todo o dinheiro que tinha no fundo. De 96. Essa 96. a lei é Se eu não me engano, 96. dia 29 de dezembro, eu tenho essa cópia nos Passou autos aqui por essa coisa. casa. Então, se nós tivéssemos todo esse dinheiro com rendimentos normais, é por isso que eu digo que o plano, sendo nosso, ele é um plano viável. Ele é um plano altamente viável. Não é porque agora, hoje, nós só pagamos o aposentado e não recolhemos mais, que ele deixou de ser viável, não. Se esse plano, desde 92, tivesse sido obedecido a todos não é nem parcelamento, a todos os repasses, hoje nós teríamos aí 80 milhões, o servidor estava rindo à toa e o IPREM estava muito bem, obrigado. É viável, continuo dizendo, porque tem muita gente aí que passa, inclusive eu recebi agora recentemente uma amiga minha que é, e eu vou fazer essa pergunta ao Vinícius para encerrar, que é advogada, que ela acha que tem que juntar novamente. É plano do IPREM querer juntar essas duas contas, porque para mim é matar um e enterrar o outro. Vamos lá. Vamos se colocar na situação de quem está na prefeitura, nesse caso, Jorge. Eu sou servidor da prefeitura, concursado, desde 1997, desde 1998. Eu contribuo com esse município e contribuo com o IPREM desde essa época. E a minha contribuição serviu para pagar o servidor que está inativo hoje. E quando eu me aposentar, eu não vou ter o direito, isso é um pensamento meu, não é um pensamento do IPREM ainda não, viu? Quando eu me aposentar, você que está na ativa, eu não vou ter o direito que você continue contribuindo para que eu também possa gozar da minha aposentadoria? A pergunta inicial é essa, certo? Seria injusto se eu contribuir para que todas as pessoas, todos nós que estamos ativos hoje, contribuímos para que as pessoas que estão aposentadas, não tem dinheiro lá, não tenho culpa. Mas eu contribuí e foi dessa contribuição que está sendo pago os aposentados. Eu contribuo. E quando eu chegar lá, não vai ter mais contribuição e nem quem contribua para me sustentar. Eu vou morrer de fome? Porque Tá você... entendendo? Então, assim, é algo que precisa ser discutido. Até não estou porque dizendo, quem precisa haver reflexão. É algo que precisa ser discutido. Está entendendo? É algo que precisa ser discutido, porque se hoje... O plano financeiro tem um fim, né? Isso. O plano financeiro ele vai ter um fim, mas ele vai crescer em termos de gastos. Porque quanto mais diminuir a quantidade de servidores ativos e quanto mais aumentar a quantidade de servidores inativos, mais esse fundo vai aumentar a folha dele. E aí a prefeitura, de um jeito ou de outro, não vai ter que passar? Se a prefeitura vai ter que passar de um jeito ou de outro, então, assim, é algo que precisa ser discutido, muito discutido. Mas isso, tá aí eu, pela sua lógica, tem razão. Agora, só que você vai ter que condenar todos os outros, né, porque aí vai ficar todos os outros condenados a quando forem receber, vai só repassar o problema. Porque ele tem 24 milhões, mas se você juntar os 13 milhões, aí vai pegar os 13 milhões, daqui um dia nenhuma das duas contas vão ter dinheiro e vai ficar ruim para o financeiro e para o capitalizado. Mas aí vai depender também aí a prefeitura vai ter que arcar do mesmo jeito. Vai depender de acordos. A prefeitura vai ter que arcar. Vamos supor que a prefeitura faça um acordo, manda um projeto para a Câmara, também acordando com o Banco do Brasil. Porque por que foi aprovada uma lei e o Banco do Brasil não desconta?
porque não tem a assinatura do pessoal Aí- do Banco do aí Brasil. eu concordo com Vossa Precisa Excelência. que os entes entrem Aí no eu acordo do concordo seguinte, a com Vossa prefeitura Excelência. se responsabilizar, e está vindo também dizendo que o Banco do Brasil vai se responsabilizar na lei. Na lei, não pode, exatamente. na lei dizendo que o Essa Banco do lei que Brasil, nós porque a fizemos lei aqui- não teria, quando houvesse um atraso, não precisaria, ninguém está correndo atrás do banco, não. Pronto. O banco tinha que executar e a execução já poderia passar a ser diretamente para o banco. Pronto. A lei Exatamente. autorizaria para isso. Então, Aí assim, sim, são aí- coisas que nós vamos ter que sentar para discutir, mas assim, o que é que a gente tem lutado também? Nós já sentamos com o prefeito, nós estamos fazendo levantamento dos prédios que tem, já foi passada a relação de 4 prédios que podem ser vendidos, mas o município está com os bens disponíveis, e para que venha para cá, precisa que os bens estejam disponíveis. Resolve muita coisa, resolve não, mas começa a capitalizar um pouco. Então, tem que se encontrar também um mecanismo de capitalizar o fundo. Tem que encontrar um mecanismo de capitalizar o fundo. Não pode ser só esperando pelo servidor, não. E na proposta que vem aí do governo federal é que só o servidor que vai contribuir com os fundos daqui para frente. Está entendendo? Então, pronto, só lhe parabenizar, dizer que, inclusive, essa última fala sua foi, para mim, perfeita, né, que a gente pudesse ter um acordo. Foi uma lei aprovada aqui, né, que nós fizemos desde 2013, que a gente vinha Eu tentando queria só colocar essa fazer lei mais um adendo para aqui, ser Jorge. votado. Só E fazer aí eu mais quero um até adendo. parabenizar. Só que eu colocar bem rapidinho, só com relação a isso aí também. E aí, na lei, colocaria que o recurso que tem lá não poderia ser mexido. Ok. Se você unificasse a partir de agora, ainda colocaria na lei que o que tem lá não poderia ser mexido, ele ficaria sendo aplicado até que os ativos daquele fundo comecem a se aposentar. Que aí ele não tinha perigo nenhum do prefeito mexer naquele. Então, pronto, essa sua fala aí, para mim, realmente foi Mas muito não legal. garante nada, Kelly- né? Não garante nada que o capitalizado... Não, o banco não muda, o banco sempre é Banco do Brasil. Não, se mudar o É, número, fica o a regime critério é o do- mesmo. Se for hoje é Banco do Brasil, se amanhã estiver na Caixa, o regime é A o mesmo. instituição financeira, né, no É, caso. a instituição né? financeira. É, a instituição financeira. E outra Então, coisa, tá aí, Vinícius. foi muito esclarecedor, só para me despedir do Vinícius, dizer que foi bacana essa última fala, por isso que é bom você vir aqui periodicamente para a gente poder conversar, debater, porque tem que se ter responsabilidade, doutor Nacélio, presidenta, de haver repasse. Hoje não se concebe mais, hoje não, já há muito tempo não se concebia mais, se pagar a folha do menor, do valor menor. Tem que pagar a folha do valor global, tirando todos os impostos, fazendo o seu devido repasse. Então, parabéns por isso aí, parabéns. Você me disse uma coisa, não colocou aqui, eu quero até dizer, você hoje está saindo do IPREM, né, da casa alugada do IPREM, para ir para o imóvel público. Isso é que é concepção Devolver de o gestão. Ah, Jorge, lá eu pago R$2.000 de aluguel, mas é R$2.000 que poderia estar sendo colocado lá no fundo do IPREM. Então, meus parabéns por isso aí e por outras atitudes mais que você tomou, que hoje todo mundo já faz essa repercussão no município. Meus parabéns. Com certeza a gente tem conhecimento das suas atitudes, Vinícius. Agora sim, eu me preocupo, antes de encerrar, com essa Presidente, eu questão ainda queria de... falar com ele. Também não, eu não estou encerrando não, só uma pergunta. Sobre essa questão dessa junção de fundos, que eu não fiquei bem entendido, porque assim, eu sei, Jorge, que a gente tem que, daqui para frente, não ficar mais devendo nada, tem que pagar a folha cheia, mas isso não vai resolver o nosso problema, principalmente o financeiro. Enquanto a gente não tiver recurso para estar rendendo, para estar futurando, eu não estou arriscando uma junção desses dois planos aqui, e eu realmente, mesmo juntando, mesmo tendo essa responsabilidade de desconto, eu vou estar enxugando gelo. Eu vou estar enxugando gelo, na minha opinião. E eu sou do plano capitalizado e a gente se preocupa com isso também, não só porque eu posso me aposentar, mas porque eu contribuo. Passo para o doutor Nacélio pela questão de ordem. Vinícius, vai ser a minha última pergunta e queria novamente reiterar aqui a sua presença, aqui, agradecer pela sua presença, que foi muito importante. Queria dizer que a nossa preocupação não é porque um está repassando. Na realidade, todos os prefeitos foram responsáveis, todos eles, nenhum ficou livre desse parcelamento. Teve todos eles, inclusive o próprio Vanderlei, nos 5 meses que ele passou, ele não repassou para o IPREM. Então foi tudo, foi Glauber, foi Vanderlei, foi o Adler, ou melhor, dizendo, todos eles tiveram sua parcela de culpa na situação que o IPREM está hoje. A nossa preocupação é tentar
resolver esse problema, tá certo? Dizer que a dívida, veio aqui uma época, eu acho que foi em 2016, o Jorge Brito aqui na CPI, ele convocou um profissional da área, certo? E ele dizia que naquele tempo a dívida atuarial era de 40 milhões, se não me engano. Eu queria saber, hoje, qual é a dívida atuarial do IPREM. Doutor Nacélio, assim, eu lembro que quando nós tivemos uma audiência, que o senhor Oceano era presidente, lá no IF, a dívida naquela época era de 400 milhões de reais. Eu fui, antes de eu assumir, eu fui também ao Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, eles disseram que viriam se comprometer de vir fazer uma visita a nós do Instituto. E assim, a empresa diz uma coisa e o próprio tribunal diz outra. Então, eu conversei com o técnico do tribunal, que é especialista nisso. Ele disse assim, bom, eu vou lhe dizer a situação desse instituto de vocês. Isso eu estive lá no mês passado. Ele disse que a dívida do IPREM, a dívida atuarial, e agora a dívida não é coisa que se deve, são projeções que se fazem dentro dos próximos 75 anos. A dívida atuarial do IPREM, do plano financeiro, é em torno de R$1 bilhão. Isso passado por um técnico do Tribunal de Contas, isso informalmente, porque ele já faz esse acompanhamento. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa aqui, Raquel e Jorge, e doutor Nacélio, Marquinhos, os demais vereadores. Dizer que quando eu falei na história da junção dos planos, não é que nós vamos fazer, é que se comenta em se fazer, e assim, eu coloquei o meu posicionamento como servidor público, porque eu me preocupo com o meu futuro, certo? Então, eu preciso que vocês, que vão passar mais tempo do que eu, sejam também, porque o nosso regime, ele é um regime solidário. Ele é solidário, ele tem, são os ativos que sustentam os inativos. Quando eu chegar lá, não vai mais, eu já sei que hoje já não tem recurso. Quando eu chegar lá, que eu não tenho pressa por me aposentar, graças a Deus, mas existem os apressados e realmente alguns se cansam mais rápido, eu quero ir para a compulsória, se Deus quiser, mas assim, quando eu chegar lá, eu preciso de uma garantia que o meu salário vai ser pago, tá entendendo? Pronto. E assim, no mais é dizer a vocês que... Não, Vinícius, só fazendo essa colocação, né, para você ver como o assunto é difícil. Né? A Raquel, que faz parte do outro plano, como muitos outros funcionários, o doutor Nacélio já disse, espera aí, né? Foi dividido, o que é que agora quer juntar? Então, para você ver. E eu vou dizer para a Raquel o seguinte, que como o município não tem condição de aportar 24 milhões de uma só vez, sempre vai enxugar gelo. Agora, é por isso que eu louvo o que o Vinícius colocou. Para mim, já resolve muita coisa na hora que configurar que a instituição, na mesma hora do atraso, ele vai lá nas contas e tira. Para mim, isso já tranquiliza. Ah, Jorge, mas vai não, porque aí, se juntar, como ele disse, ele é solidário. Vai dar para ir pagando, né, e vai dar, sim, outra coisa, os parcelamentos que vierem também tem que ser descontado. Não pagou, se desconta. Porque aí, se for solidário, nós temos, no mínimo, aí, alguns anos tranquilo, sem haver nenhum aporte. Porque os que estão trabalhando conseguem pagar os inativos, né, juntamente com esse parcelamento de 24 milhões. Porque é muito dinheiro. 24 milhões dividido, é todo ele patronal, é? Em 240 meses, tem um pouco de servidor, muito pouco que a gente apresentou e tem muito pouco de servidor. Então vai dar o quê? 200 milhões, né? 200 mil reais, 200 e poucos mil reais por mês, se minha conta aqui estiver boa. Então isso já é, juntamente com o aporte dos que estão trabalhando, daria tranquilamente para pagar todo mundo. Agora, é preciso ter, né, essa instituição dizendo, aliás, o IPREM, como presidente, seja ele quem for, tem a obrigação, que nós colocamos a obrigação lá na lei, viu? É a obrigação dele, pedir que seja confiscado esse dinheiro e que a instituição, sim, né, tenha o dever de tirar tanto o do repasse, como o dos que foram repassados aqui também, todos os dois dinheiros. Aí já melhora muito, já dá uma carga para a prefeitura muito boa e eles conseguem administrar aí por vários e vários anos. Essa talvez seja a solução viável. Bom, com relação à questão do que você falou, assim, a gente realmente conversou com o prefeito,
ele cedeu um prédio, mas nós temos ainda que trabalhar para que esse prédio fique em condição de receber o Instituto, até porque, se nós analisarmos todos esses anos que o Instituto existe, já teria dado para comprar 2 prédios. Período que teve carro alugado lá, já teria dado para comprar carro para o Instituto. Então, nós também devolvemos o veículo e nós pretendemos, daqui para o final da nossa gestão, comprar também um veículo para o IPREM. Se Deus quiser, a gente vai deixar também o IPREM também com o veículo. Então, eu creio que mais tardar no início do próximo ano, nós já estejamos mudando para a nossa sede própria, já também com o veículo, se Deus quiser. Mas dizer que nós precisamos realmente, a Câmara precisa, nós precisamos do apoio de vocês, né? Nós iremos realmente a Brasília, nós iremos buscar soluções para esses problemas. O IPREM não tem só esse problema, mas esse é o mais grave. Então, a gente precisa... Também é nossa intenção fazer que daqui para o próximo ano a gente consiga ganhar o prêmio de gestão para o IPREM. Vinícius, eu sei que já está extenso, mas deixa eu te fazer só uma pergunta, que eu fiquei aqui na dúvida e ficou no ar. Quando você colocou que o nosso sistema é solidário, eu entendi da solidariedade de os ativos contribuírem para os inativos receberem. E eu notei que o vereador Jorge entendeu também que se poderia, com a falta de recurso de um fundo, você manter o pagamento, manter a folha com recurso de outro fundo. E eu queria saber se isso é possível. Na legislação como está, não. A legislação como está, ela não permite que a gente tire. Não, nós temos 11... eu não entendi assim, não. Eu entendi que os ativos vão contribuir, vai todo para o mesmo fundo agora, e eles, com os repasses dos parcelamentos, daria para pagar os inativos. Então, assim, no plano capitalizado, nós não podemos fazer nenhuma transferência desse recurso para a conta do financeiro. Nós podemos fazer somente para a conta do administrativo, porque existe um percentual para que o IPREM se sustente, para que o IPREM pague os servidores que estão lá, para que o IPREM pague as suas assessorias. É dessa conta do inativo que é feito um cálculo em cima da folha, tanto do plano capitalizado como do plano financeiro. Agradecer ao doutor Nacélio por ter feito o convite, porque assim, é importante que a gente venha para o debate, é importante que a gente venha para esclarecer, porque assim, as pessoas ficam cheias de dúvidas e às vezes ficam criando até respostas. Então, quando você vem que esclarece, então morrem todas essas outras coisas. Eu faço só uma solicitação, não só como faço parte do conselho, mas como vereadora dessa casa, para que o censo, certo, que foi feito, seja apresentado aqui na casa. Ele será apresentado com não certeza, foi. Raquel. É porque, assim, eu estou cuidando desse problema e eu preciso ir para o censo para ver se o censo realmente foi concluído da forma que ele tem que ser concluído. Exemplo, eu sou servidor do município, toda a minha vida tem que estar lá. Todas as informações que eu passei têm que estar lá. Então, em uma das reuniões que nós tivemos, nem todas as informações estavam. Então, não adianta a gente trazer para cá a apresentação do censo sem que ele esteja totalmente concluído. Então, a gente está indo uma coisa de cada vez. Nossa preocupação de imediato, estamos trabalhando essa semana dioturnamente por conta da folha de pagamento, que vai ter a questão do retroativo, estão lá a Mário e o André trabalhando nisso, por isso que eles não puderam vir. Mas, assim, os servidores de lá também, durante esses dias que a gente assumiu, a gente fecha as portas 1h da tarde, mas nós ficamos lá no mínimo até 5h da tarde. A gente está almoçando no IPREM, mas estamos todos imbuídos nessa vontade de acertar, tá certo? Já está aqui, está viu, salvo aqui. Já está aqui, viu? Pronto. Já está o vereador que quiser pode solicitar, que já tem uma cópia salva aqui. Quero parabenizar, agradecer pela presença e dizer que é muito importante, Vinícius, uma pessoa que tem um conhecimento, não só você como o João Paulo, está à frente daquela instituição que tem grandes problemas e que tem que, na realidade, chegar a essa casa da forma que chegou hoje. Porque outros momentos que a gente tem histórico aqui nessa casa, que chegou com valores irreais, com coisas que não eram conclusivas, para que os vereadores não tivessem apropriação do que realmente estava acontecendo. Então, parabenizo sua postura, não só pela questão
de se devolver um carro, de sair de um prédio alugado, que isso aí realmente é zelo público. Meus parabéns. Obrigada. Nosso obrigado. E a gente continua à disposição. O IPREM também está com as portas abertas. Qualquer dúvida, os vereadores podem ir lá, que a gente está lá para esclarecer. Nosso obrigado.